Boa tarde, gente. Estarei apresentando para vocês o trabalho de extensão rural do meu grupo, composto por mim, Tainá, Débora, Érica, Júlia, Letícia Zeredo, Otávio e Estela. Estaremos falando sobre o relatório de atividades desempenhadas na disciplina de aulas práticas integradas a campo. O que são então as aulas práticas integradas a campo? Por sigla APIC, compõem as aulas de uma disciplina optativa na modalidade condensada, em que, ao longo de uma semana, os alunos realizam viagens técnicas a algumas propriedades com atividades voltadas para o setor de animais de produção. Nessa disciplina, além de pôr em prática nas propriedades os conhecimentos previamente adquiridos nas aulas ao longo da graduação, os alunos também têm a oportunidade de adquirir novos conhecimentos com os próprios produtores, além de outros profissionais que trabalham nas propriedades. O objetivo do presente relatório foi relatar a prática experimental vivenciada pelos estudantes participantes da referida disciplina e descrever a entrevista realizada com o proprietário rural de uma das fazendas visitadas, elucidando, dentre outras, questões relacionadas à ocorrência de práticas extensionistas naquele local. Sobre o relatório de atividades propriamente dito. No dia 9 de março de 2020, os alunos visitaram a Fazenda Santa Luzia, em Barão de Monte Alto, Minas Gerais. O perfil dessa propriedade era de cria e recria de gado leiteiro. Em cada uma das propriedades, os alunos puderam realizar algumas atividades. Nesta, por exemplo, foi feita uma orquiectomia em equino, diagnóstico de gestação nas fêmeas bovinas, triagem de mastite e correção cirúrgica de miíase em uma bezerra dessa propriedade. No dia 10 de março, ainda na Fazenda Santa Luzia, os alunos puderam dialogar com o engenheiro agrônomo extensionista do Balde Cheio, que trabalhava na propriedade, e ouviram a explicação e a demonstração sobre como fazer a análise do solo, a análise foliar, algumas noções de gestão rural financeira, a identificação e discussão sobre as pastagens da propriedade e algumas noções sobre silos. Nesta imagem, podemos ver alguns dos parâmetros que são pesquisados na análise do solo. Quanto à análise foliar, são pesquisados o nitrogênio total, macro e micronutrientes, cloro e boro, sendo que as amostras são alojadas em sacos como os exemplificados na imagem. Quanto à identificação das pastagens e discussão sobre os métodos de plantio, bem como das vantagens e desvantagens de cada capineira, foram apresentados aos alunos os 3 tipos de capins da Fazenda Santa Luzia. O mombaça, que é este apresentado na imagem, o capim napier e o capiaçu, que se tratava de uma novidade recém-desenvolvida pela Embrapa, que já estava em cultivo na propriedade. Os alunos foram apresentados a algumas noções sobre ensilagem e puderam conhecer os silos da Fazenda Santa Luzia, sendo que, na parte da tarde do mesmo dia, os alunos puderam fazer a identificação, o registro e a vacinação para brucelose de algumas fêmeas bovinas jovens, como apresentado nas imagens. Além de serem apresentados e discutirem sobre o cultivo de seringueiras no local, dito pelo produtor como um método extra de renda e um excelente meio para a conservação ambiental. Nas imagens podemos ver as seringueiras e também a técnica empregada para a extração da resina. Já no dia 11 de março, os alunos visitaram o Aras La Glória, em Itaperuna, no Rio de Janeiro, com perfil de propriedade de reprodução de equinos da elite machadora. E no dia 12 de março, os alunos visitaram a Fazenda 3JR, em Cachoeiro de Itapemirim, já no Espírito Santo, com perfil da propriedade sendo de criação de gado de corte das raças Senepol e Nelore. Essas propriedades vão ser melhor discutidas pelos outros grupos. Falaremos agora sobre a entrevista realizada pelo grupo com José de Carvalho, o professor da disciplina APIC e também filho do proprietário da propriedade Santa Luzia, Joaquim de Carvalho. A primeira pergunta, então, foi: a propriedade recebe alguma assistência técnica? A resposta do professor foi que sim, ela recebe de uma empresa, Embriopec,
responsável pela produção in vitro de embriões da propriedade. A cada 21 dias, eles vão até a fazenda para realizar o serviço, que conta com a avaliação das vacas receptoras de embrião, aspiração folicular das doadoras, fazem a transferência de embrião e diagnóstico de gestação. E o MAX, que é o responsável pelo serviço de gerenciamento das pastagens, incluindo adubação e todo o manejo. Este Max citado é um engenheiro agrônomo filiado ao projeto do Balde Cheio, que já conhecemos no trabalho anteriormente. A segunda pergunta realizada foi: a propriedade participa de alguma organização, associação, cooperativa ou sindicato? A resposta do professor foi que sim. Alguns animais são registrados na Associação Girolando, sendo que o pai dele também é associado ao Sindicato Rural de Muriaé. A terceira pergunta foi: existem outras atividades econômicas na propriedade além da produção animal? A resposta foi justamente sobre a plantação de seringueira, já apresentada anteriormente, e sobre também a plantação de eucalipto, que podem ser vistas na imagem. Na da direita, a imagem sobre a plantação de seringueira, já na imagem da esquerda, sobre a plantação de eucalipto. A quarta pergunta foi: qual é a forma encontrada para conciliar a produção animal e a conservação ambiental? A resposta do professor foi que há uma reserva legal de carbono, mantém 20% de reserva da propriedade, além da recuperação de nascentes, tendo uma parceria com a prefeitura que ajuda no custo, fornecendo o material, a cerca e o arame. E os proprietários da fazenda entram com a mão de obra para cercar as nascentes e fazer o reflorestamento nestes ambientes. A quinta pergunta foi sobre se existe alguma prática adotada na propriedade que dê bons resultados e que foi aprendida com seus antepassados, que não tenha influência de fonte técnica. A resposta do professor foi que ele não conseguiu pensar em nenhuma. A sexta pergunta foi: qual o maior desafio que a família enfrenta para permanecer no campo? A resposta foi que houve um período no qual meu avô estava deixando de assumir a fazenda e fez muitas dívidas, que meu pai demorou cerca de 10 anos trabalhando para conseguir quitar. Não sei se por gestão errada, alto custo de produção. Antigamente, a propriedade tinha muitos funcionários que moravam na fazenda, trazendo, além do trabalho, muitos custos, e a fazenda passava por um momento transicional de tecnificação, necessitando de altos investimentos. Assim, veio uma crise financeira, explicada anteriormente. Podemos concluir que a disciplina de aulas práticas integradas a campo é importante por permitir que os alunos vivenciem a prática experimental, que é tão essencial na vida de um médico veterinário e que, por vezes, são pouco frequentes durante a graduação. Além disso, os alunos puderam ver na prática a complementaridade entre o conhecimento técnico-científico fornecido por nós, como alunos de veterinária, e o conhecimento empírico pelos proprietários da propriedade, já que ambas as partes puderam aprender muito uma com a outra. Podemos ver que a construção da ciência é feita de forma multidisciplinar e colaborativa, já que também podemos aprender com o diálogo com outros profissionais de outras áreas. Além disso, podemos ver a aplicação prática dos conhecimentos acerca do enfoque sistêmico, já que trabalhamos em diferentes áreas, e podemos ver a íntima relação entre elas, além de conhecer quais as mudanças positivas que poderíamos estar fazendo enquanto médicos veterinários. Sobre sugestões futuras, outras áreas da medicina veterinária de animais de produção poderiam ser abordadas, como a suinocultura e a avicultura, e as técnicas relacionadas às mesmas. Além de poder ser feita uma pesquisa de opinião com os proprietários das propriedades assistidas sobre a prática extensionista do curso no local. E com base nas respostas, poderiam ser criados projetos com maior frequência de visitas técnicas extensionistas a essas propriedades e a outras. E este foi o nosso trabalho. Qualquer dúvida, podem estar entrando em contato com a gente. O grupo agradece imensamente a atenção de vocês. Obrigada!